fraternal intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos em tempos difíceis, tempos em que as academias estão cheias e as igrejas estão vazias. Na nossa igreja, graças a Deus, essa não é uma realidade. Nossa igreja está cheia. Esse final de semana, inclusive, partilho com vocês uma alegria para o meu coração de padre. Todas as missas estavam lotadas. Todas. Desde ontem, a missa da Vila São Vicente, eu acho que foi a missa lá que eu celebrei com o maior número de pessoas. Graças a Deus, as igrejas de Santa Rosa estão cheias. Mas quando nós vamos em outras paróquias, quando nós olhamos a igreja de um modo geral, isso não é uma realidade como um todo. Nós estamos em tempos difíceis, tempos de igrejas vazias e academias cheias, ou seja, corpos sarados, mas almas doentes. Estamos em tempos de bares cheios e confessionários vazios, quase já não se confessa mais o povo de Deus. Ou seja, copos cheios de bebida, mas corações esvaziados da presença de Deus. E justamente nesse tempo difícil que nós estamos passando, Jesus, na liturgia da igreja, nos últimos domingos, tem insistido conosco. É preciso que nós façamos algo pelo reino de Deus. Nós estamos hoje iniciando o mês de outubro, e o mês de outubro nós sabemos que é o mês missionário. Portanto, é justamente o mês de atender a esse chamado de Jesus e nos colocarmos a fazer algo em favor do reino de Deus, algo em favor da igreja. Vocês lembram do evangelho do domingo passado? Que Jesus passava várias vezes por dia naquela praça, e Jesus, às 9 horas da manhã, chamava para trabalhar na sua vinha. Voltou ao meio-dia e chamou de novo outros para trabalhar em sua vinha. Quando ele chegou 5 horas da tarde, ainda tinha gente desocupada. Eita, povo difícil. E então Jesus olhou para aquele povo e disse para eles: o que vocês estão fazendo aí desocupados? Vamos trabalhar na minha vinha. E ao final do dia, o Senhor retribuía a cada um deles com aquela moeda de prata, que segundo Santo Agostinho significa a vida eterna. Deixa o padre contar um segredo para vocês. Só vai para o céu quem se empenhar em trabalhar pela construção da igreja, pela construção do reino. E aqui em Santa Rosa tem muita gente que ainda nem vem na igreja. Como é que esse povo vai para o céu? Como é que esse povo vai para o céu? Portanto, nós temos uma grande missão. Nesse mês missionário, a nossa missão é sair e evangelizar, sair e transformar corações, trazendo-os para mais perto de Jesus. E no evangelho de hoje, o Senhor continua este apelo, para que nós não fiquemos de braços cruzados, mas que nós façamos alguma coisa pela construção deste reino. E Jesus nos conta uma outra parábola, a parábola dos 2 filhos. Os 2 filhos são convidados pelo pai para trabalhar na construção do reino. O primeiro filho diz: não quero, mas depois ele muda de ideia e vai, e faz a vontade do pai. Já o segundo diz: eu vou, mas depois acaba ficando preguiçoso e não indo. O que faltou para o segundo filho? Faltou coerência. Coerência entre o dizer e o fazer. E é esse o ponto central do evangelho de hoje. O ponto para o qual Jesus está chamando a nossa atenção. É preciso que nós sejamos homens e mulheres coerentes. O próprio evangelho vai nos dizer que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Portanto, se nós assumimos um compromisso, se nós assumimos uma causa, que nós tenhamos a capacidade de levar até o fim o sim que nós oferecemos a Deus. Que não desistamos no meio do caminho, mas que pelo contrário, apesar das dificuldades, que recobremos a nossa força para levar a cabo aquilo que nós nos propomos a fazer. Santo Afonso vai dizer para nós que o nosso querer é muito importante para a nossa salvação. Ele diz: quando nós fazemos um jejum, nós não entregamos tudo para Deus. Nós estamos entregando parte
da nossa alimentação, não é verdade? O jejum é isso, é parte da alimentação que eu não como para oferecer a Deus, mas não é o todo, é parte. Santo Afonso continua dizendo, quando nós ofertamos esmola, quando nós entregamos alguma oferta na igreja, quando nós ajudamos algum pobre, nós não estamos ainda fazendo tudo por Deus. Por que não? Porque nós não estamos dando tudo, nós estamos dando parte daquele bem material que nós temos. Mas Santo Afonso diz que é preciso dar tudo para Deus, e ele nos ensina qual é a forma de nós darmos tudo para Deus. Ele diz que é entregando para o Senhor a nossa vontade. Quando nós entregamos para o Senhor a nossa vontade, nós estamos entregando tudo o que nós temos. E como é difícil quebrar a nossa vontade muitas vezes, não é verdade? Como é difícil aquela vontade de eu soltar uma fofoca, de eu falar mal de alguém, de eu falar mal do padre, de repente eu dobro a minha vontade. Eu já não falo mais, porque eu quero entregar tudo para Deus. E entregar tudo para o Senhor significa entregar a vontade inteiramente para Deus, e só quem entrega o tudo recebe a salvação. Só quem diz, Senhor, eu quero, e entrega tudo, recebe do Senhor depois aquela recompensa que nós escutávamos no Evangelho da semana passada, aquela moeda de prata. E a partir do momento que nós colocamos o nosso querer em ação, a partir do momento que nós dizemos eu quero, nós somos convidados a não ficarmos estáticos, mas a sair e convidar tantas outras pessoas para que elas também movam o seu coração para Deus. Só que se nós não tivermos coerência, as pessoas não vão escutar a nossa voz, porque é difícil escutar gente que não tem coerência. Às vezes o padre escuta algumas lamúrias, sobretudo das mulheres, né? Padre, o senhor vê meu marido aqui na igreja, parece um santo, mas o senhor não tem nem ideia de como é aquele homem lá em casa, não é verdade? De vez em quando o padre escuta uns negócios desse. Aqui na igreja parece um santo, mas lá em casa o senhor não tem nem ideia como é que aquele bicho é bruto, como é que aquele homem trata a mim e aos nossos filhos. Não seja assim, seja coerente. Se aqui na igreja você vem, reza, dá bom testemunho, dá bom exemplo, que seja em todos os lugares, para que em todos os lugares as pessoas olhem para você e as pessoas vejam Cristo em você, e vendo o seu bom testemunho, as pessoas queiram se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coerência entre o dizer e o fazer. E esse fazer, nós podemos dividi-lo em duas etapas. A primeira etapa, fazer as coisas para Deus nosso Senhor. Foi o que nós escutamos na primeira leitura de hoje. E a segunda etapa, fazer as coisas para os irmãos. Foi o que nós escutamos na segunda leitura da missa de hoje. Vamos por parte. Em primeiro lugar, fazer as coisas para Deus. Nós sabemos que a nossa caminhada de fé, ela não é uma via parada, ela é sempre uma via movimentada, ou seja, há sempre a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus, mas também sempre a possibilidade de nós nos distanciarmos de Deus. Hoje pode ser que eu esteja muito próximo de Deus, mas amanhã pode ser que eu cometa um grave pecado e já esteja absolutamente distante de Deus. O que é que vai mandar se eu estou próximo ou distante de Deus? São as ações que eu escolho fazer a cada dia. Se eu escolho rezar, se eu escolho confessar, se eu escolho comungar, se eu escolho tratar bem as pessoas que estão ao meu redor, é claro que eu vou me aproximar de Deus. Mas se eu escolho não confessar, não comungar, faltar à missa aos domingos e viver de mal com as pessoas que estão ao meu redor, é claro que o meu coração, consequentemente, se afasta de Deus nosso Senhor. E é possível se afastar de Deus a tal ponto de matarmos a amizade que nós temos com Jesus. E é muito triste quando isso chega a acontecer, quando uma alma chega a estar afastada definitivamente da presença do Senhor. É muito triste, porque afinal de contas nós estamos convidados a um caminho dinâmico, a um caminho de conversão, a um caminho de progressividade contínua, ou seja, a nos aproximarmos cada vez mais do coração de Jesus. Este é o caminho para o qual nós estamos convidados. Eu já disse para vocês em algumas homilias e torno a repetir,
A fé dentro de nós, ela é como um organismo vivo. Se eu alimento a minha fé com boas obras, a minha fé cresce. Se eu deixo de alimentar a minha fé com as boas obras, a minha fé tende a morrer. Por que é tão difícil voltar a participar da missa depois de ter faltado por uns 2 ou 3 domingos? Porque quando eu faltei por 2 ou 3 domingos, a fé morreu dentro de mim. E agora fazer essa fé reviver dá um trabalhão que vocês não têm ideia. Por isso que é tão difícil voltar a participar das missas depois que eu deixei a fé morrer dentro de mim, tendo faltado ao menos um domingo. Ao contrário, as pessoas que estão constantemente na igreja, rezando, confessando, comungando, alimentando a fé, têm o desejo de estar na missa aos domingos. Os santos dizem que a vida deles é uma contínua espera pelo momento de receber a Santíssima Eucaristia. Eu tenho certeza que aqui dentre vocês, aqueles que mais amam Jesus, ficam ansiosos para chegar o domingo, estarem aqui na igreja e poderem comungar o corpo do Senhor, porque amam. E o amor provoca isso dentro do nosso coração, provoca esse desejo, provoca essa espera. Eu não consigo mais ficar longe desse Deus que atraiu o meu coração. Só que quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós vemos um risco diante do qual todos nós estamos. O risco de não reconhecermos as nossas próprias culpas e ainda mais, o risco de lançar a culpa de tudo o que me acontece nas costas de Deus nosso Senhor. Vocês viram como o povo da primeira leitura hoje foi ousado diante de Deus, negativamente falando? Eles disseram, a conduta do Senhor está errada. Imagina que povo ousado negativamente, dizendo na cara de Deus, o Senhor está errado. Imagina, gente, um negócio desse. O povo do Antigo Testamento, dessa leitura que nós escutamos, disse isso para Deus. E como é que Deus respondeu? Se você vai no seu folheto, você encontra exatamente isso na primeira leitura. Deus respondeu dizendo a eles, é a minha conduta que está errada, ou antes é a vossa conduta que está errada? O Senhor alerta o povo, dizendo para eles, opa, é a vossa conduta que está errada. E se nós fizermos um exame de consciência, nós vamos observar que de fato, meus irmãos, é a nossa conduta que deve mudar, é a nossa conduta que deve se adequar à vontade perfeitíssima de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo como se fosse Deus dependendo de mim, enquanto na verdade é totalmente o contrário, sou eu que dependo de Deus, sou eu que dependo de Deus. Às vezes nós vivemos como se fosse a igreja que precisa de mim, não é assim, a igreja não precisa de mim, sou eu que dependo da igreja, sou eu que preciso da igreja. Eu quero te convidar a dizer isso para o irmão que está do lado, porque isso é forte e precisa estar gravado no nosso coração. Olha dentro dos olhos desse irmão e diga, Deus não precisa de você. Difícil, não é? Vocês até falaram baixinho, pode falar com mais coragem. Deus não precisa de você. E diga mais, diga, meu irmão, a igreja não precisa de você. Agora bate no seu peito e diga, sou eu que preciso de Deus. Sou eu que preciso da igreja. Eu insisto com vocês, já tem algumas semanas, dizendo que para servir a Deus, para ir para a vinha do Senhor, talvez um bom caminho fosse entrar em alguma pastoral. E alguém pode dizer, uai, o padre está insistindo tanto, está implorando tanto para a gente entrar nessa tal de pastoral, né? Capaz que essa pastoral precisa demais de mim. Não precisa nada. A pastoral não precisa de você. É você que precisa dela. Como é que você vai para o céu se você não servir o Senhor? Como é que você vai para o céu se você não servir o Senhor? Meus irmãos, mudemos a nossa mentalidade. A gente está pensando muitas vezes como esse povo do Antigo Testamento. Senhor, a tua conduta está errada. Muda a tua conduta, Deus. Porque a tua conduta está errada. Vem cá, somos nós que precisamos converter o nosso coração, não é Deus. Somos nós que precisamos mudar a nossa conduta. Não é o Senhor que tem que mudar a conduta dele. Sou eu que preciso de Deus, sou eu que preciso da igreja, sou eu que preciso das pastorais. Ai de mim se não servir a Deus, ai de mim se não tiver a igreja, lugar onde me salvo, ai de mim se eu não tiver Deus. Estamos perdidos se não tivermos a Deus e a igreja, e precisamos mudar definitivamente a nossa mentalidade.
Ah, meus irmãos, e essa mentalidade precisa ser infundida sobretudo nos nossos jovens. Como a nossa juventude tem sido perdida. Eu tenho conversado com alguns jovens, e algumas semanas atrás eu propus para uma jovem aqui da paróquia, para a gente montar um encontro para os jovens, um sábado à noite, para a gente fazer um louvor bem animado, para a gente atrair os jovens para Jesus, porque eles estão meio assim desviados, vocês bem têm visto que não tem tido muita movimentação juvenil na nossa paróquia. E então, conversando com essa jovem, eu propunha uma data e ela falava, padre, nessa data tem uma festa, não adianta nem marcar porque os jovens estão tudo na festa. E aí propunha outra data, padre, mas tem festa aí também, não adianta nem marcar nessa data, não adianta competir, porque o jovem daqui de Santa Rosa, entre a igreja e a festa, eles preferem a festa. Essa jovem me dizia. E meu coração ficava tão angustiado, porque a gente conseguiu encontrar uma data que fosse possível na agenda da paróquia e que fosse possível sem ter festa. Porque as datas que tínhamos possível na paróquia para a gente fazer esse encontro, tinha festa. E os jovens parece que entre a festa e Deus estão escolhendo a festa. Balança a cabeça assim, se é uma coisa triste ou não. Deixa o padre perceber se vocês acham também que é uma coisa triste. É uma coisa muito triste, quando a nossa juventude está preferindo as coisas do mundo do que as coisas de Deus, meus irmãos. E o padre tem Instagram, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, não é? Mas o fato é que eu vi lá no Instagram que vai ter uma festa de arromba aqui na cidade, né? Uma festa 100% som automotivo, 100% perdição, desculpa dizer. 100% perdição. Porque, meus irmãos, vai tocar o que nesse som automotivo lá? Glória a Deus nas alturas? Ou vai tocar o pancadão, né? O pesadão, como se costuma dizer? Olha, eu desconfio muito que não seja glória a Deus nas alturas que vai tocar nessa festa 100% som automotivo. E eu dizia para um jovem aqui na paróquia, como é que os pais desses jovens deixam os filhos frequentarem esses ambientes? Sabe o que o jovem me respondeu? Padre, os pais não estão nem aí. Os pais não estão nem aí. E eu fico impressionado com um negócio desse. Seu filho está indo para o inferno. E você não está nem aí. Seu filho está perdendo a alma. E você não está nem aí, você não faz nada. Vai deixar? Depois, pode ser tarde demais para você chorar o leite derramado. Portanto, é preciso que os nossos pais ajudem a igreja na evangelização. Ajudem a igreja na missão. Se aquele lugar que o meu filho quer ir contribui para a fé, ele vai. Mas se não contribui para a fé dele, ele não vai. Porque aquilo não edifica, ali não tem Jesus. Tem uma história que eu gosto muito, de Lúcia, que foi uma das videntes de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E Lúcia, antes de ver Nossa Senhora, ela sempre voltava da escola com as amigas dela. Depois de ver Nossa Senhora, Lúcia sempre despistava, deixava as amigas dela irem embora na frente, voltar para casa elas lá, o grupinho delas, e Lúcia ficava sozinha para voltar sozinha. Então, certo dia, alguém perguntou para ela, Lúcia, por que você tem voltado sozinha para casa? E Lúcia respondeu, deu a triste notícia, é porque eu prefiro voltar sozinha, mas agradando o coração de Deus, do que voltar com elas, que estão falando tantas coisas que desagradam o coração de Deus. Alguns lugares, algumas pessoas devem ser evitadas por nós cristãos, se nós queremos continuar dizendo o nosso sim fervoroso a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, seguir aquele exemplo, aquela frase, aquela palavra, aquele conselho da segunda leitura de hoje que nos diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Se Cristo gosta, eu gosto. Se Cristo não gosta, eu não gosto. Imagina essa festa, Jesus iria? Se Jesus iria, eu vou com certeza. Se Jesus não iria, eu acho que não é meu lugar. Eu acho que não dá para eu frequentar lugares onde Jesus não iria, porque eu sou cristão. E ser cristão significa ser imitador de Cristo. Ou então você para de usar o nome de cristão e vira do mundo de uma vez por todas e vai ser coerente, pelo menos, com aquela bagaceira que você está escolhendo viver. Ou seja de Deus de verdade, ou seja do mundo de verdade. Mas nada de ficar com um pé ali, outro aqui. A palavra de Deus hoje nos pede coerência. Coerência. Se eu digo que vou, eu vou. Se eu digo que não vou, eu não vou. Se eu digo que sou cristão, eu imito Jesus. Se eu não sou cristão, eu estou liberado. Não preciso imitar Jesus, mas também deixo de usar o nome de cristão. E a segunda etapa é fazer as coisas boas para os outros. Na segunda leitura de hoje que nós escutamos,
estava muito claro: considerai o outro mais importante do que vós mesmos. E de fato, para nós estarmos no caminho do Senhor, não é possível dizer que nós amamos a Deus se nós, em primeiro lugar, não amamos o nosso irmão. E isso é a palavra de Deus que nos diz. A Bíblia vai nos dizer: aquele que diz amar a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, essa pessoa é mentirosa. Porque não é possível amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos o irmão que está do nosso lado a cada dia, a quem nós vemos e com ele tratamos. Por isso é preciso imitar Jesus também para nos relacionarmos com as pessoas. No finalzinho da segunda leitura de hoje, nós escutamos que Jesus se humilhou, e por isso que Jesus pôde se relacionar conosco em um trato tão íntimo, tão pessoal. Ele não se apegou a ser igual a Deus em glória, mas Jesus se rebaixou, assumindo a nossa condição humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se igual a nós em tudo, exceto no pecado. Isso é o que disse hoje para nós a segunda leitura que nós escutamos agora há pouco. Jesus se rebaixou para lidar conosco de um modo pessoal. O que é que nós temos que fazer se nós queremos também lidar com as pessoas que estão ao nosso redor de um modo melhor? Nós temos também que nos rebaixar. Nós temos que ser humildes. Se nós não nos rebaixarmos, o que é que vai acontecer? Eu vou me considerar melhor que o outro. Se eu me rebaixo, eu considero o outro melhor do que eu. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, rapidinho, dá uma espiadinha para essa pessoa que está do seu lado. Eu te convido, como a segunda leitura de hoje, como a palavra de Deus, a considerar essa pessoa melhor do que você. Ah, pá, tem jeito não, eu sou muito melhor que essa pessoa, né? Não tem jeito, de jeito nenhum, não tem jeito. Mas a palavra de Deus te convida, quebra esse teu orgulho, criatura de Deus. Considere os outros mais importantes do que você. Considere os outros melhores do que você. E comece de fato a servir aos outros que estão ao seu redor. Tem uma história de Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja memória no dia de hoje nós celebramos, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. Santa Teresinha certa vez estava no convento e ela conta que tinha grande dificuldade com uma freira que morava no convento com ela, né? Quem de nós nunca teve dificuldade de nos relacionarmos com alguém, não é verdade? E ali no convento de Teresinha tinha uma freira que era osso duro de roer. Essa freira, quando ia para a capela rezar, rezava o terço, batendo o terço na madeira do banco. E aquele barulho incomodava a Teresinha. Sabe quando alguém faz barulho desnecessário perto de você e você fica incomodado com aquele barulho? Todo dia, quando Teresinha ia para a capela, aquela freira ficava rezando o terço e batendo o terço na madeira. E aquilo incomodava tanto o coração de Teresinha. Teresinha teve por muitas vezes o desejo de mudar de lugar, ir lá para o fundo da capela para ficar bem longe daquela irmã que fazia barulho desnecessário com o terço na mão. Mas Teresinha queria seguir o que o Evangelho, o que a palavra de Deus orienta. Então o que ela fazia? Tinha paciência com aquela irmã que era incômoda no barulho. Teresinha conta para nós, na sua autobiografia, que quando elas iam lavar roupa, aquela freira era estabanada. Aquela freira batia a roupa de um lado para o outro e respingava água para todo canto. E Teresinha dizia, quando respingava água no meu rosto, eu não secava a água, eu deixava a água pingar e escorrer, para que aquela minha irmã não percebesse que estava me incomodando. Olha como Teresinha era virtuosa. Talvez a gente já ia logo dizendo, você não está me vendo aqui não? Presta atenção, não é? Talvez a gente já gritaria logo. Mas Teresinha nem sequer queria secar a água do rosto, para não dar a perceber que a outra estava ali incomodando. E Teresinha, quando via aquela freira, tinha vontade de correr daquela freira. Mas Teresinha escolhia sentar do lado dela em todas as ocasiões que fosse possível. E a irmã Teresinha estava constantemente sorrindo para aquela outra freira, sorria sempre. A tal ponto que em determinado dia elas estavam lá no momento livre, e aquela freira sentada do lado de Teresinha, porque Teresinha sempre escolhia sentar do lado dela, aquela freira perguntou para Teresinha, irmã Teresinha, por que a senhora está sempre sorrindo para mim ao contrário das outras irmãs? E Teresinha, dentro do coração dela, dizia para o Senhor, Jesus, o Senhor tem o dom de fazer doces até as coisas mais amargas desta vida. E Teresinha continuou sempre sorrindo para aquela irmã. Então, se alguém a partir de hoje começar a rir demais para você, você já sabe o que é que está acontecendo, viu? Se alguém começar a ficar só sorrisos contigo, você já pode se ligar, porque a coisa está feia, não é? E aí você pode ir mudando também o seu comportamento, não tem problema nenhum. O fato foi que Teresinha se santificou com aquela irmã.
E quantas oportunidades nós temos também de nos santificarmos com os irmãos que estão ao nosso lado. Irmãos, fazer tudo para deixar o ambiente melhor para os outros, melhor para as pessoas. Quem de nós aqui nunca teve aquela oportunidade de ir no banheiro público e de repente encontrar ali um vaso aporcalhado? Sabe aquele vaso que quando você olha para ele, seu estômago revira, seus olhos saltam assim, né? Você tem vontade de sair correndo? Por que que antes de sair fazendo vômito, você não apertou a descarga? Você já está fazendo vômito mesmo, não é? Aperta a descarga. O que que tem? E aí você aperta a descarga, porque aí o próximo que chegar depois de você já não vai encontrar uma cena tão terrível como aquela que você encontrou. Nós queremos ou não queremos o melhor para o outro? Se queremos, é nessas pequenas ocasiões que nós temos que nos exercitar, fazer o melhor para o outro. Nós tivemos há 2 semanas atrás, aqui na paróquia, a reunião do CPP. E estava marcada para 7 horas, mas o padre deu uma atrasadinha. Eu cheguei, eram umas 7h05, e já estava todo mundo aqui reunido. E quando eu cheguei, eu pulei ali no fundo um tapete que estava todo embolado, sabe? O tapete estava embolado, e eu pensei, gente, mas será que todo mundo passou aqui por cima desse tapete embolado? Aí eu cheguei aqui na frente e perguntei, vocês viram aquele tapete que estava embolado ali na porta? Vocês não acreditam que todo mundo tinha visto? E ninguém tinha consertado o danado do tapete. Eu falei, ué, por que vocês não consertaram? Eu já tinha consertado, quando eu vi o tapete embolado, eu já logo puxei e consertei o tapete. Se o primeiro que passou tivesse consertado o tapete, todos os outros irmãos que teriam chegado, teriam encontrado um tapete colocado no lugar, um tapete desenrolado. Quantas vezes nós deixamos o copo que nós bebemos água aí jogado em algum lugar, não é verdade? Talvez aí no cantinho do banco. Vamos fazer a experiência. Vamos deixar o ambiente sempre melhor para o outro que vai chegar. Porque afinal de contas, o outro é muito mais importante do que eu. Eu não sou nada. O outro sim é importante. E eu quero deixar o ambiente muito melhor para os outros que virão depois de mim. Meus irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Considerai os outros mais importantes do que vós mesmos. Talvez seja o grande ensinamento dessa liturgia de hoje. E quanto nós ainda precisamos dar passos nessa direção. Às vezes nós estamos esperando uma grande ocasião para fazer uma coisa boa na nossa vida, para fazer o bem. Mas deixa eu te contar uma coisa para encerrar essa homilia. Talvez as maiores ocasiões para nós nos santificarmos e salvarmos a nossa alma esteja justamente nas pequeninas coisas, que talvez só você vai fazer escondido, ninguém vai nem ver. Mas naquelas pequeninas coisas você vai santificando a tua alma e você vai ganhando o reino dos céus. Quem quer ir para o céu, levanta a mão para o padre ver. Agora me fala, é fácil ou é difícil? Difícil. Vou ter que me rebaixar, padre. Vou ter que considerar o outro mais importante do que eu. Mas lutemos, irmãos, o reino de Deus é para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.